Vamos para a coletiva do Renato, depois do empate. Novamente o Fluminense não consegue. Cara, é impressionante, né? Um time que é tantas vezes campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão de Libertadores, campeão de Recopa, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, vai para um super mundial no meio do ano, vai enfrentar Borussia Dortmund. Cara, o Fluminense é grande demais, mas é uma dificuldade para ganhar do Juventude, né? Tem uns times assim que é uma pedra no sapato do Fluminense injustificável. Não sei, cara. E isso não é de hoje, não. Há muitos anos isso acontece. O Fluminense, porra, tantos anos que o Fluminense não vence o Juventude. É Juventude, Atlético Goianiense também é outro. É estranho. É estranho, né? É um time grande que tem dificuldade com o time. E mais uma vez, né, vai ressuscitando, vai dando moral para clubes que estão lá embaixo. Vamos falar da coletiva? O que o Renato disse? Vamos ver se tem como a gente extrair uma coisa boa da coletiva do Renato. Meu Deus. Aí, quando o Renato chegou, eu tava cheio de esperança. Pô, Renato Gaúcho vai mudar, o time vai ser mais ofensivo, mais agressivo, cara. Mas só que tem uma coisa que tá quebrando ele, que eu sinto. O time, claro, o time não tá sendo bem treinado, tem várias deficiências no elenco. Quando ele chegou, ele disse que conhecia 80% do elenco, então quando ele aceitou o emprego, ele sabia o que estava pegando, só se o salário de 1,5 milhão falou mais alto. Mas, cara, porque sabia os jogadores, né? Ele teve 2 semanas, 15 dias para trabalhar com o elenco, para conhecer os jogadores também. Hoje ele já colocou o Riquelme no segundo tempo, porque, porra, com aquele temporal o Riquelme não ia jogar, nem o Isaac. Era para ter colocado jogadores mais pesados, eu não gostei da alteração dele. O time parece mal treinado. Tá, né? Parece que o treinador não está entregue ao trabalho dele e os jogadores também não compraram a ideia. Tá estranho o rendimento do Fluminense. No meio da semana tem jogo contra o Aparecidense, fora de casa, né? Jogo decisivo da Copa do Brasil. Depois tem o Vasco no Maracanã. O Vasco sem o Coutinho e o Fluminense sem o Nonato. O Nonato recebeu o terceiro cartão amarelo. Aí o meu questionamento é com o Keno na ponta esquerda. O Keno foi poupado nesse jogo por causa, né, preservar por causa de carga física, esse negócio todo. Ele vai jogar contra o Aparecidense ou vai jogar contra o Vasco? Vai poupar de novo o Keno na Copa do Brasil agora? Para ter ele contra o Vasco? Porque o Serna, eu acho que o Keno entrega melhor do que o Serna. Outra coisa, o Ganso. O Ganso aí não pode subir a altitude, não pode. Pegou uma gripe quando desceu do avião lá em Caxias do Sul. Vai jogar contra a Aparecidense ou vai jogar contra o Vasco? É importante ganhar do campeonato. O Fluminense já está em sétimo no Campeonato Brasileiro, está descendo na tabela. O Ceará e o Bahia ultrapassaram o Fluminense. O jogo do Vasco tem importância. E outra coisa também que me incomoda é o Fluminense sempre perdendo pontos no Campeonato Brasileiro. Esses pontos fazem uma falta tremenda, né? Para times assim como o Juventude, como eu falei, times que, porra, não tá no naipe do Fluminense. Cara, incomoda. Aí daí tem Vasco. E o Vasco com o Fernando Diniz, empolgado, o Vegete fazendo gol pra caramba. Vamos ver. Então o Nonato tá fora, ele vai ter que. O Hércules deve começar como titular, ao lado do Martinelli, o Ganso deve voltar, o Keno deve voltar, o Ganso, se ele melhorou da gripe, né? E o Keno, que foi poupado aí. E tem um jogo no meio de semana, contra o Aparecidense. Eu acho que o Renato também falou disso, de jogo quarta e domingo. Cara, não é só no Fluminense, Renato. É todos os clubes do Campeonato Brasileiro. Todos. O calendário do Fluminense é igual de todo mundo. O Palmeiras está jogando quarta e domingo. O Flamengo está jogando quarta e domingo. O Palmeiras já está com 20 lá vai pancada de ponto. Ganha fora de casa, ganha dentro de casa. O Fluminense não consegue vencer fora de casa. Daí vai reclamar do calendário. Antes de reclamar do calendário, tinha que construir um elenco em janeiro que suportasse o calendário. Entendeu? Está no planejamento do presidente. O presidente ele não pode repetir os erros todo ano. Toda a montagem de elenco do Fluminense em janeiro é um Deus-me-livre, meu irmão. Ele tem que corrigir no meio do ano. Daí traz um monte de jogador, daí haja caixa. A dívida só aumenta, porque fica corrigindo as merdas que fez em janeiro, no meio do ano ele traz jogador caro, desesperado, comprando, pagando alto. Aí é complicado, Renatão.
Agora, mas eu entendo que a bola não está entrando. O Fluminense até cria a chance, mas não tem como a bola entrar com o Everaldo. Só tem de centroavante. Aí no segundo tempo botar Renato Augusto, debaixo de chuva. O Renato Augusto de vidro, debaixo de chuva com medo de cair. Porra, também Renato, me ajuda, né? Não tem como botar um centroavante, um falso 9 como Renato Augusto no segundo tempo debaixo do temporal. Vamos ver o que ele falou. Ele pediu 2 a 3 jogadores. Na coletiva ele falou que pediu 2 a 3 jogadores ao Paulo Angione e ao Mário Bittencourt. Abrindo aspas para o Renato. Se puderem me dar 2 ou 3 jogadores para somar a este grupo e ficarmos mais fortalecidos nas competições, melhor ainda. Tem que ser pontual. Jogadores que possam nos ajudar nessa tomada de decisão e que façam gols. Fecha aspas. Então, Renatão, quando você está pedindo 2 a 3 jogadores, 3. E eu ainda acho pouco. Deveria ser mais. Somar a este grupo, ficar mais fortalecido para as competições, ser uma contratação pontual, jogadores que possam ajudar, com pouco dinheiro é meio complicado. O ideal é trazer esses 3 jogadores que você está pedindo que cheguem para ser titulares. Chegar e assumir a camisa 9 do Fluminense. Falar para o Everaldo, passa 9 para mim que agora eu sou o camisa 9 do time. E chegue marcando gols. Tem que ser pontual. Camisa 9, centroavante, goleador é esse. Já que o Fluminense vendeu todos os centroavantes da base que podia vender. Ou se desfazer e emprestar. Traz um camisa 9 goleador. Zagueiro. Não dá pro Freitas jogar mais no Fluminense. O Inácio não joga pelo lado esquerdo. É por isso que o Inácio não joga. Também não é a Sabrastemp. Aí se não tem Inácio, tem Thiago Santos e Manuel. Aí, pô, eu peço socorro. E o Freitas dando pichotada, fazendo um gol contra. Então precisa trazer um zagueiro para jogar ao lado do Thiago Silva e ser titular absoluto. Tomar conta da zaga. E o Thiago Silva, ou contra o Aparecidense ou contra o Vasco, vai ser poupado, porque é outro também que não joga, tem que ter intervalo de jogo. Ou ele joga no meio da semana, ou joga no meio de semana. Então, zagueiro, centroavante e meia armador. Ou um ponta. Pronto, um ponta, um jogador de lado do campo para jogar pelo lado esquerdo. Então, ou pelo lado direito? Não, pelo lado direito tem o Ares. Agora tem o Riquelme que voltou de contusão. Mas, porra, por isso que eu digo. Tô falando 3, tu falou 2 ou 3, eu falo 3, 4, 5 jogadores. Renato, porra, pede pro homem se coçar lá. Antes de falar do Hércules, vamos falar do Renato. Renato também falou sobre o jogo, o que ele achou da partida. Abrindo aspas pro Renato. Fluminense foi melhor durante os 90 minutos. Dominou o jogo. Foi melhor no primeiro tempo. Começou melhor no segundo tempo. Tomou um gol. Deu uma desestabilizada. Recuperou logo em seguida. Logo com 2 minutos fez o gol do empate. Depois do temporal e da entrada do Nenê, o jogo ficou parelho. Foi isso que eu enxerguei. Fluminense foi melhor durante os 90 minutos, dominou o jogo, podia ter feito 2 a 0 no primeiro tempo. Teve uma bola do Martinelli que ele cabeceou no travessão. Teve um lance do Everaldo que ele cabeceou para fora. E também teve um chute do Everaldo que ele chutou no cantinho, o goleiro defendeu. Amplo domínio. Amplo domínio eu acho meio difícil. Voltamos para o segundo tempo. Ficou mais tempo com a bola. O Fluminense realmente ele ficou tocando mais a bola. Teve 71% de posse de bola. Voltamos para o segundo tempo melhores. Mas infelizmente tomamos um gol bastante esquisito. É o gol contra do Freitas. Logo em seguida, não foi contra, né? A súmula deu para quem chutou a bola. Tá certo. Logo em seguida, empatamos, tendo algumas oportunidades. O Juventude quase não deu trabalho ao Fábio, tirando no gol contra, né? Gostei da postura da minha equipe, teve movimentação, posse de bola. Se alguém merecia a vitória, foi o Fluminense. Fecha aspas. Para o Renato Gaúcho. Defendeu o time dele, elogiou, gostou do que viu, acho que o Fluminense teve realmente mais posse de bola, teve o controle do jogo, mas não sabia o que fazer com esse controle. É simples, quando você não sabe o que você faz com esse controle do jogo, aí você é castigado. Os caras não deram um chute no gol, aí quando chuta a bola bate no Freitas e entra, 1 a 0 para os caras. E quase perde, tá? Aquele pênalti lá mequetrefe que o Wilton Pereira Sampaio ia marcar, se não é o cara do VAR, era 2 a 1.
E também falando em Wilton Pereira Sampaio, o cara quase arrancou a perna do Serna, ele nem falta deu. Renato continuou: estou muito satisfeito com o meu grupo, muito mesmo, até pela pontuação que nós temos. Desde que cheguei, é difícil ter uma semana cheia para trabalhar, um jogo a cada 3 dias. Muita gente pode falar que eu não fui ao Chile ou à Bolívia, mas em compensação, eu tenho que treinar outro time. Estou satisfeito com eles pela colocação no Brasileiro. O time depende de si para passar na Copa do Brasil, depende de si para passar na Sul-Americana. Não sei o que as pessoas querem. São palavras do Renato, ele não sabe o que a gente quer. O mais importante é o que a gente passa para o time, o presidente e ao Paulo Angione. Se a gente for dar ouvidos a tudo que dizem lá fora, pontinho, pontinho, fecha aspas, para o Renato Gaúcho. Então ele está achando aí que a gente está exigindo demais do time, que está tudo certo, depende do Fluminense na Copa do Brasil, depende só do Fluminense também na Sul-Americana, que ele precisava não viajar ao Chile e à Bolívia para treinar a equipe, muitos jogos, bibibi, bobobó, essas alegações aí. O próximo jogo do Fluminense é na quarta-feira, dia 21, diante do Aparecidense, a partir das 19h30, no Mané Garrincha. No Mané Garrincha, tá, rapaziada? Estádio grande, bastante gente, pessoal de Brasília, vamos lá dar apoio ao Fluminense. Pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil e pelo Brasileirão, o Fluminense pega o Vasco no sábado, dia 24, a partida será às 18h30. Ok? Depois do jogo, o menino Hércules desabafou, né? Falou do problema que ele passou aí, né? Jogaram uma informação de que ele estaria na noite, que foi desmentida, um absurdo. Vamos lá, o que o Hércules disse? Abrindo aspas para o Hércules, eu cheguei no Fluminense e ficou um pouco complicado a minha situação. Tudo que aconteceu, a situação da minha família também, eles me deram força para continuar trabalhando firme e forte. Vou continuar trabalhando para as coisas melhorarem junto com o grupo. Todos me apoiaram, me deram força, todos do Fluminense. Fecha aspas aí para o Hércules, dizendo da dificuldade, dos problemas da família, o apoio dos jogadores, do grupo, para ele sair dessa situação aí. Pessoal, porra, vou te contar, irmão. Deixa quieto. Ainda bem que o garoto jogou bem, ele tem qualidade, é um bom jogador. O valor dele pode ter sido alto para um volante, mas ele tem eu acho que ele tem muita bola pela frente aí, vai ser um baita de um jogador. Apresentou isso, aliás, no time, nenhum área jogou bem. Acho que o único que jogou bem nessa partida contra o Juventude foi o Hércules. Não só porque ele fez o gol, também ele teve controle, a cabeça no lugar, e tem personalidade. Depois da semana difícil que ele passou, ele jogar como titular fora de casa, fazer gol e atuar como ele atuou, mostra que ele é um jogador de personalidade. Ah, mas saiu do Fortaleza e veio pro Fluminense. Cara, ambientação, Rio de Janeiro é uma coisa, Nordeste é outra. Você está dentro de um apartamento, você não conhece ninguém, é só de casa para o CT, até você se enturmar. O país é continental, irmão. O país é enorme. Você não saiu dali do bairro tal, foi para o bairro X e foi para o bairro Y. Saiu de um estado, foi para o outro, com sotaque, com língua, com forma de falar diferente, comportamento. Porra. Que é uma Babilônia desgraçada. Olha o John Kennedy, ficou quietinho, tá quietinho lá no México. Bota ele aqui no Rio de Janeiro. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo.